Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, em nossa consciência. Que possamos ter a alegria de viver o bom ânimo, termos força, coragem, otimismo e fé para levarmos avante todas as nossas tarefas na atual reencarnação com mais alegria e com mais amor no coração. No dia 26 de dezembro do ano de 2004, no sul da Ásia, tivemos a Tsunami, onde por semanas desencarnaram de forma coletiva mais de 200.000 pessoas. Milhares de corações ficaram desaparecidos. E nós vamos encontrar a narrativa, compreendermos Deus, a sua justiça, a lei de progresso, as leis naturais. Vamos encontrar reportagens, esclarecimentos para compreendermos o que aconteceu na Tsunami no ano de 2004. No livro Transição Planetária, onde, de acordo com a lei do progresso, corações de espíritos encarnados e também a atmosfera psíquica dos espíritos desencarnados na região precisavam sofrer as mudanças necessárias em favor do progresso de todos do plano físico e do mundo espiritual. A doutrina espírita trouxe Jesus de volta através do Consolador, quando convida-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo se ama. Vamos verificar na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vivemos hoje um momento de pandemia, porque o vírus alcançou as nações da Terra, e temos que ter em nossos corações uma certeza absoluta que é divino, é de Deus. Se Ele alcança os nossos corações e os nossos lares, levam entes queridos nossos de retorno à pátria espiritual de forma coletiva no planeta Terra, também tem uma razão de ser. E é o momento, então, que devemos orar um pelos outros, orar por todos os lares, mas também é o momento de darmos testemunho da nossa fé, através da religião, das nossas preces, nossos encontros, possamos ajudar uns aos outros a enfrentar esses momentos únicos de cada ser humano. E a luz do Consolador que hoje chega aos corações, através da internet, de todos os meios de comunicações, como estamos usando atualmente, para consolar, esclarecer e iluminar. Hoje fomos convidados a fazer uma reflexão sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai nos tratar, no item 11, da lei de justiça, amor e caridade, para que possamos compreender essa justiça de Deus e compreender a necessidade desse amor e a sua dinâmica, que é a caridade, porque a caridade é o amor em movimento. A justiça de Deus está equiparada para nós, espírita, na questão 71, o dogma da reencarnação, onde está equiparado a justiça de Deus. E vem nos falar, então, da reencarnação. A primeira palavra do alfabeto divino é a reencarnação.
E o amor é a síntese da mensagem de Jesus e de Deus, nosso Pai. Deus é amor. Precisamos tomar consciência de que Deus é amor. Allan Kardec estuda na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. E as venerandas entidades da codificação sobre a égide do nosso Mestre Jesus respondeu: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta, convidando-nos a entender que somos infelizes quando afastamos das leis de Deus. Leis essa que na questão 621 está escrito em nossa consciência. Na questão 629, Allan Kardec, no subtítulo Bem e o Mal, nos esclarece os benfeitores sobre a indagação do Consolador. A moral é a regra de bom proceder, isto é, distinguir o bem e o mal, o bem do mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz, tendo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E Allan Kardec, então, no capítulo 11 do livro 3º das Leis Morais, que ele trata da lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, no singular. E ele trata os subitens, justiça e direito naturais. Direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo. E por fim, ele fala do amor materno e filial. E ele desenvolve todo esse estudo das questões 873 a questão 892. E nós vamos compreender, sintetizando esses estudos, que a lei de Deus é de justiça e não de punição, de vingança, como muitas vezes alguns querem entender. O critério da verdadeira justiça está em cada um em querer para os outros aquilo que desejaria para si próprio. Allan Kardec tem um capítulo, Bem-aventurados aflitos, e ali ele vai ajudar-nos a entender as aflições que nós passamos na terra. E ele ajuda a nos entender através dos 5 livros da codificação, de que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência no corpo físico. Nós não somos corpos físicos. Temos que conscientizar que somos seres espirituais, que nós somos somatório das nossas virtudes e dos nossos vícios. Se hoje eu vejo um grande pianista, não é que Deus o abençoou com o dom de ser um grande pianista, mas é uma conquista do espírito. Se eu vejo pessoas com uma inteligência superior, não é dom de Deus, é uma conquista do espírito. Mas se vejo também pessoas ainda voltadas para a maldade, também é do espírito. O espírito é o somatório das virtudes e dos seus vícios. O espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida. É sempre o mesmo.
Então, esse tratado de amor que Jesus traz-nos, que ouviu do seu Pai, era por conduzir-nos aos mundos felizes, ao reino que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, e nós vamos conquistar esse reino que ele se encontra. Ele também disse o que ele fez, nós faríamos e faríamos muito mais. Então estamos hoje na terra para trabalhar e conquistar nossas felicidades, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso movimento moral e as vicissitudes que o planeta nos convida às expiações e provas têm a ver com a nossa individualidade e tem a ver com a evolução do planeta. Então confiemos no amor de Deus e na sua justiça. A justiça de Deus é misericordiosa. Quantos corações cometeram crimes outrora, milênios atrás, muitas das vezes, e nos dias atuais estão resgatando seus crimes. Quantos corações. Muitas das vezes vemos pessoas passando por dores e sofrimentos, perda de entes queridos, balas perdidas, acidentes, jovem tem idade desencarnando, perda de entes queridos, mas muito dessas desencarnações, esses espíritos, se ajustando com a lei do Pai Celestial, retorna à sua realidade espiritual, porque mergulhou no corpo físico para se ajustar com as leis de Deus, que é uma lei de amor. Precisamos ter isso em nossos corações. Deus é nosso Pai. Os entes queridos nossos que retornam para a casa do Pai. Foi Jesus que disse que há muitas moradas na casa do Pai. O eixo central dos ensinos de Jesus é a vida futura. Então tem dito aos nossos corações: confiemos em Deus, que é nosso Pai. As leis de Deus é de amor, é a lei de caridade, é a lei de justiça. E nós podemos ver o homem com as suas leis atuais, como nós podemos perceber no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade reunida através de sua liderança, houve a Declaração dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1948. Declaração dos Direitos Humanos. O homem tem direito à saúde, à educação, à liberdade, à moradia, tem direito à vida. Declaração desses direitos que até hoje nós estamos trabalhando para vivenciarmos, e a maneira que vamos evoluindo, vamos praticando esses direitos. Nós temos leis em relação aos criminosos de todos os matizes. E esses irmãos também apenados, também tem direito à assistência social, tem direito à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Os direitos, a cada dia que passa, a cada ano que passa, nós vamos melhorando a nossa capacidade de nos amar e de nos ajudar uns aos outros. E se as leis humanas vêm progredindo, vem tendo misericórdia também pelos criminosos de todos os matizes, ficamos imaginando a lei do Pai Celestial. E no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 49, é assegurado ao preso respeito à integridade física e moral. Mesmo que muitas das vezes isso não ocorre, mas a lei garante. Se a lei do homem é misericordiosa, é respeitosa, imaginemos as leis de Deus, que é feito por homens falíveis.
O preso no Código Penal é considerado um reeducando. E nas nossas leis, o objetivo da pena é educar. Tivemos oportunidade de visitar alguns presídios, em especial em São João del Rei, e verificamos que, de fato, lá os presos e as presas são reeducandos. Todos os apenados lá são reeducando, tem trabalho para todos lá. E o futuro nosso é que teremos também todos num processo de reeducação. E estamos na Terra num processo de evolução. Como lembramos no capítulo 5 das provas e das expiações, temos aprendido com o Espiritismo que o primeiro momento nosso é arrependermos de ter infringido as leis de Deus. O segundo momento é expiar, provar, e o terceiro momento, o último momento, é provar. Diante dos próximos acontecimentos, nós dá testemunho das nossas mudanças. Vamos verificar também no capítulo 5, para o entendimento da misericórdia e da justiça de Deus, que a dor é para os eleitos de Deus. Recentemente, na minha cidade, uma senhora bondosa, com amor voltado para os cães, desenvolvendo seu carinho por eles, o alimentando, o abrigando. E um dos seus cães lhe tirou a vida física. Houve muitos comentários, e a sensação que a gente tem é que a nossa irmã retorna ao mundo espiritual, não sentiu as dores do ataque do animal. Foi retirada antes dessas dores que nós imaginamos, porque ele atingiu a sua garganta. E temos a certeza que a nossa irmã ajusta com a lei de Deus os crimes de outrora, porque na atual existência tinha uma dedicação por amor, pelos animais, por todos. Perguntaram ao doutor Bezerra de Menezes se morrer dói. Ele disse que não dói. Eu me lembro de um acontecimento na estrada de Resende, algumas décadas atrás. Estávamos junto do venerando benfeitor Chico Xavier, em Uberaba, nas cartas fraternas, e lá para meia-noite do dia seguinte, o nosso venerando benfeitor lia uma mensagem, onde uma criança dirigia a sua mãe e ao seu pai que estava presente. E a criança dizia: vovó, quando o carro bateu e incendiou, um velhinho de barba branca, cabelos brancos, convidou eu e meus irmãos para sair do carro, porque o carro estava incendiando, vovó, e nós não poderíamos mais ficar no carro. E nós fomos retirados. Vovó, não se culpa pela nossa morte. Foi um acidente, vovó. Aqui está a sua mãe, fulana de tal, vovô, fulano de tal, me ajudando a dar essa mensagem para a senhora. Meus irmãos também estão em tratamento, vovó. Estamos todos muito bem. E a senhora precisa ficar bem, vovó. Há os outros netos e netas para a senhora cuidar. Papai, não culpem uns aos outros. Papai, é da lei de Deus que nós precisamos voltar. Agradecemos ao senhor, a mamãe, a vovó, a todos, pela acolhida, e estamos bem. É um exemplo de que às vezes vemos pessoas desencarnadas e ficamos imaginando a dor que elas sentiu.
mas a dor é para os eleitos de Deus. O Senhor nos dá um fardo mais pesado que possamos carregar. Se a expiação e a prova, no planeta de expiações e provas que nos encontramos, nos alcançar, faz parte do nosso processo de evolução. Se o vírus do Covid nos alcançar e nos tirar a vida física, estaremos nós retornando ao mundo espiritual, dentro de um programa de vida, a todos um protocolo que devemos todos seguir, que a medicina, a ciência atual nos orienta e devemos seguir. Mas temos certeza absoluta que os acontecimentos estão voltados para a questão número 1. Deus, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. É tudo divino, é tudo de Deus. E precisamos, então, nós voltar aos nossos corações na certeza de que Deus é o nosso Pai, que nos ama. Temos direito à nossa propriedade? Sim, temos direito à nossa propriedade. E quando a nossa propriedade é violada, temos direito de recorrer à justiça do homem. Temos direito nas heranças de todos os matizes? Temos. Então recorremos à justiça dos homens. Que elas existem quando a justiça de Deus não consegue alcançar os nossos corações, quando não a vivemos. Então a justiça do homem vem para nos ajudar. Porque se vivemos a justiça de Deus, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si próprio. E se já vamos adquirindo a consciência de que a justiça de Deus não é punitiva, não é vingativa, então precisamos ter mais serenidade diante da dor e dos acontecimentos. Quando fazíamos uma palestra uns anos atrás numa casa espírita e falamos mais uma vez de que a dor é para os eleitos de Deus, sentimos um frisson e percebemos que mais hora menos hora viveríamos uma experiência. E não deu 2 meses para que o câncer nos alcançasse. Tivemos metástases na coluna, no ilíaco, no fêmur, e ficamos tetraplégico por mais ou menos 1 ano. Passamos pelas sessões de radioterapia e de 68 quilos paramos com 38 quilos. No auge da pandemia, no meados de meio de março para abril, lá estávamos no tratamento oncológico, aqueles jovens que nos tirava da cadeira, botava na maca, botava na máquina, fazia conosco a radioterapia, não conhecia o protocolo da Covid, e com muito carinho eles iam nos ajudando, tratando-nos os carinhos facultativos, nos auxiliando, no período de internação, nas enfermarias improvisadas do SUS, e lá todos nos tratando com carinho, bastante corações no mesmo quarto, na mesma enfermaria, e vamos então sobrevivendo, orando a Deus. Alguns amigos espíritas, com seu coração bondoso, nos aplicavam passe, nos ofereciam água fluidificada, o amparo da família, o amparo dos amigos de todos os matizes, o amparo dos facultativos. Quantas bênçãos recebida
pelos filhos de Deus que desejam ao seu próximo aquilo que é para você. E foram nos amparando, dia após dia. As noites não dormidas, percebíamos falanges de espíritos bondosos nos amparando. Sejam os aborígenes, que muitas noites apanhavam a essência das árvores vizinhas, frutíferas, medicinais, e trazíamos-nos para nós inspirarmos, porque o nosso oncologista dizia, senhor Manuel, o tratamento do senhor tem que ser de tal maneira para que o senhor não sinta dor. Não importa que fica no leito de dor, tetraplégico, dependente de todos, mas é importante que o senhor não sinta dor. Então procuramos fazer a visualização terapêutica do nosso venerando benfeitor Divaldo Pereira Franco, que tudo vem nos ajudar pela misericórdia de Deus, esses ensinamentos, essas orientações, esse amparo é a misericórdia do Pai para seu filho que tem que se ajustar com as suas leis. E nos traz a bênção disso acontecer aos nossos 65 janeiros. Logo após a nossa aposentadoria. Então só nos trouxe felicidade. Se tivesse que viver essa experiência hoje de novo, iniciaríamos do zero para agradecer o Pai Celestial pelo teu amor, pela tua justiça e pela tua misericórdia. Hoje, um ano e alguns meses depois, já de muleta, já estamos andando e passamos por todo esse período sem sentir dor, tomando todas as medicações necessárias. Continuamos hoje no tratamento porque a medicina é um verdadeiro milagre. E aí estamos em tratamento normal, mensal. E graças a Deus o câncer está sob controle e vamos tomando a medicação com as nossas limitações físicas, mas graças a Deus a nossa mente está permanecendo dentro da normalidade, graças a Deus. As tarefas espiritistas nessa hora nos ajudam muito. As casas espíritas que nós estamos ligados, que é uma em Conservatória e uma em Pigueiral, no Centro Espírita Eurípides Bassanufo, no Centro Espírita Fonte de Luz em Conservatória. Graças à diretoria, a todos os trabalhadores, nós mantivemos as portas abertas durante, ainda nesse período de pandemia, e tivemos a oportunidade de prosseguirem com as tarefas, viajando nos carros, com a ajuda dos corações doadores, caridosos, da esposa e da família, que nos levavam às palestras, às atividades, mesmo deitado, às vezes naqueles colchões de ar que enchia na hora para a gente deitar e participar, ou na bênção da cadeira de roda. Então podemos experimentar um pouco desse amor do Pai Celestial e dizer a tantos corações que passam por essa experiência: confiamos em Deus, nosso Pai. Se tivermos que nos levar através dessa enfermidade, como leva através de tantas outras enfermidades que nos levam à vida física, porque natre morri, renatre incó, progressi, sansé, tela luar. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Então o espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida. Todos nós, sem exceção, estamos vivendo as experiências. Estamos vivendo a justiça de Deus e percebendo que ela é misericordiosa, que não dá fardo mais pesado que possamos carregar. Como dizia o segundo rei Israel, profeta Davi, no seu salmo: o Senhor é meu pastor e nunca me faltarás. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque o meu Senhor está comigo. Seu cajado me sustenta, o fardo é leve, preparar o meu banquete diante dos meus inimigos. Então a lei de amor. Lembrando Jesus, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Batei, a porta abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Numa das minhas noites, eu percebi os batuques, como se fosse numa senzala, ou uma ideia de terreiro, que eu não tenho muita ideia, porque nunca frequentei, nunca tive oportunidade. Mas eu percebi os batuques, e os nossos irmãos e os meus irmãos de cor. Todos aqueles corações do sincretismo eu percebiam, que eles reservaram algumas noites para me ajudar, para não sentir a dor. E então eles faziam o batuque, faziam as essências, e como de vez em quando um coração amigo, bondoso, vinha até meu leito, e como soprasse ali aquelas essências, por algumas noites ficaram comigo. Eu passava a noite acordado, mas no dia seguinte eu parecia que eu tinha certeza que eu estava bem, que eu dormia a noite inteira. Eu não me sentia cansado nem esgotado, e me ajudaram a manter a maior calma possível, compreender todos aqueles corações que convivem comigo no lar, e fazendo um esforço sincero para dar o menor trabalho a eles possível, o possível. E eu ainda tive a graça, porque foi diante da pandemia, muitos corações ficaram em casa e puderam me ajudar. Então, meus irmãos, temos muito que agradecer ao Consolador, que nos alcançou e que tem nos convidado a viver Jesus, quando Ele diz-nos que nós devemos ir ao encontro do necessitado, de todos os matizes, os necessitados nas questões materiais, mas também nas questões da moral, na questão da mensagem de amor, de esclarecimento, para que também compreendam as enfermidades, as dores, que os alcance a perda dos entes queridos. Temos que desenvolver a capacidade de levar uma mensagem aos nossos irmãos, ter tempo. Na área da caridade material, não deixar que nenhum irmão nosso passe por dificuldades na área da alimentação, do vestuário, de ter a sua luz elétrica, de ter a sua água em casa encanada, de ter a medicação necessária. Possamos abrir os nossos corações, e às vezes está dentro da nossa família, talvez não está naquela lista de nossos irmãos assistidos, mas precisamos, as nossas instituições espíritas precisam ajudar umas às outras, seja nas obras da assistência social, na divulgação da mensagem, nas necessidades dos livros, nos préstimos de corações para ir trabalhar. O ceareiro do mestre pode trabalhar na casa espírita A, B e C, se ele faz esse trabalho por amor, se ele faz o bem pelo bem. É importante que fazemos bem o bem que nós nos propomos fazer. As instituições espíritas que têm viveres possam ajudar as outras a dar continuidade na sua mensagem. Valença tem um programa de rádio que leva a tua mensagem aos corações que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer de perto, nem de ouvir a rádio. E os irmãos de conservatória dizem que também não têm oportunidade de ouvir, que o sinal não chega lá, para alguns pelo menos, me disseram recentemente. Mas nós, enquanto instituições e pessoas físicas, devemos ajudar a manutenção dessa atividade nobre que esses corações aí de Valença estão vivenciando, e que continue em nome de Jesus e da mensagem espírita. As casas espíritas precisam, então, estar visitando umas às outras, conversando uns com os outros,
através dos mecanismos da internet hoje que nos aproxima, graças a Deus, seja no particular, pedindo ajuda uns aos outros, para que um ajudando o outro vivenciamos a fraternidade. Vivemos no mundo hoje da conquista da liberdade, porque liberdade, igualdade e fraternidade é um lema de justiça, é um lema de amor, de respeito, de direito. Então estamos o planeta conquistando a liberdade, estamos caminhando para conquistar a igualdade e estamos caminhando para encontrar a fraternidade. No Livro dos Espíritos, na questão 886, o venerando benfeitor Allan Kardec questionando as venerandas entidades da codificação sobre o que entendia o Mestre Jesus sobre a caridade, a excelência da caridade na vivência do nosso Mestre Jesus. E os benfeitores nos trouxe uma trilogia: benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e o perdão. Então precisamos fazer um esforço sincero para compreender cada irmão nosso no seu estágio de evolução, desenvolver a benevolência para com todos, encarnados e desencarnados, para os corações que ainda pensam, sentem e agem no bem, por aqueles que ainda nos trazem dor e sofrimento aos nossos lares, à nossa família. Precisamos ser benevolentes para com os corruptos de todos os matizes, porque são corações infelizes que mais dia menos dias terão que ajustar com a lei de Deus. Com aqueles que tiram a vida física, muitas das vezes, de entes queridos nossos, porque são infelizes, porque mais dia, menos dias terão que se ajustar com a lei de Deus. E todos aqueles que passam por essas provas e por essas expiações, são espíritos que estão ajustando com a lei dos Pai Celestial. Não desanimemos, não, tenhamos bom ânimo, tenhamos força, tenhamos coragem, tenhamos otimismo e tenhamos fé, para levarmos avante todas as nossas tarefas com alegria e amor no coração. Obrigado, Senhor, pela doutrina. Obrigado, venerando os benfeitores em favor de todos nós. Obrigado, os trabalhadores incansáveis das primeiras horas do Espiritismo. Obrigado às Casas Espírita, ao 24º Conselho Espírita de Unificação, pelo seu trabalho de amor, de dedicação de todos os corações, pelas instituições espíritas que se esforçam para dar a sua cota de amor. Eu me lembro do poema do nosso benfeitor Divaldo, psicografado, de Amélia Rodrigues, do agradecimento. Ele faz uma síntese belíssima de tantos ouvir, gravamos a síntese dessa mensagem de amor, para terminar a nossa fala agradecendo a todos a oportunidade desse momento de reflexão e de iluminação. Quando a veneranda benfeitor, através do nosso benfeitor Divaldo, diz assim: Senhor, a maioria das criaturas que te buscam é para pedir, exigir. Uns te pedem o pão, poder e ostentação. Nesta noite, Senhor, queremos te agradecer pelo pão, pelo ar, pela paz, pela beleza que os nossos olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que corre e fagueia no céu de anil e detém nas terras verdes, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, porque diante da minha visão eu contemplo na terra os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, mas por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa encarnação, na outra reencarnação, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz.
mas também pela tua voz, pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, pela voz que eleva os sentimentos de amor em prece a Deus, nosso Pai, com sentidas emoções. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamboleirar da chuva no teleiro, a música do vento no ramo do almeiro, a música do boiadeiro, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, Senhor, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas tuas mãos, pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, pelas mãos que colhem, pelas mãos dos adeusos, que limpam feridas, que enxugam lágrimas da vida, pelas mãos de psicografia, pelas mãos que fazem as leis, que promove a criatura humana, pelas mãos que embalam o corpo de um filho alheio, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de sinfonia. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés que ainda hoje me levam a andar sem reclamar, porque eu vejo na terra aleijado, mutilados, deformados, enquanto eu posso bailar. Oro por eles e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não importa que o meu lar seja construído numa mansão, num bangalô, numa tapera, num gravato de dor, seja lá onde for, mas é importante, Senhor, que o nosso lar exista a figura do amor, o amor de avó, de avô, bisavô, bisavó, de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filho, de netos, de amigo, sobrinho, irmão. Mas, Senhor, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me reclinar, que nem aí eu me rebelarei, porque eu tenho a ti, quero dizer muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, porque creio em ti. Muito obrigado, Senhor, pela sua justiça exarada na reencarnação, dando oportunidade a todos nós a voltar aos mesmos sítios para ajustar com as suas leis, devolver muitas das vezes aos nossos irmãos aquilo que tiramos em outras existências. Obrigado, Senhor, pelo Consolador. Obrigado pela oportunidade. Muita paz.